Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Imagem mostra a idosa sendo atropelada por um carro desgovernado em Lajeado. Ela teve fraturas no quadril e também nas duas pernas. O policial militar envolvido no caso de trabalho escravo na Serra é indiciado pela Brigada Militar por tortura e redução dos trabalhadores que foram encontrados em Bento Gonçalves. As cirurgias do Hospital Universitário de Canoas foram suspensas por mais dias. A instituição já estava há 15 sem fazer os procedimentos. Olha, é difícil, tem muita gente aí necessitando realmente, das cirurgias e não vai agora conseguir fazer, agora esperar 25 dias. Registrada mais uma morte de criança por dengue em Porto Alegre. Essa é a segunda vítima pela doença em menos de uma semana. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, mais de 12.400 pessoas já foram infectadas pelo vírus da dengue. A gente vai falar sobre o prazo para a entrega das obras na Avenida Tronco, que foi ampliado mais uma vez. Agora deve ser finalizada só em 2024. Para quem circula por aqui, se depara com bastante entulho, pedra, poeira. Isso quando o tempo tá bom, porque quando chove a situação é ainda pior. E você vai ver ainda a Escola de Canoas, que foi escolhida por uma revista inglesa para uma edição especial sobre robótica e programação. Desenvolvem também a questão de trabalhar em grupo, não é um trabalho individualizado, então eles têm que expor as estratégias. O Ubra Notícias está começando agora. O policial militar Márcio Squarcieri foi indiciado pela Brigada Militar por tortura e redução dos trabalhadores que foram encontrados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. O inquérito também responsabilizou o policial por ameaça e prevaricação, que é quando o servidor público deixa de praticar a própria função. Além de responder aos indiciamentos, ele também vai passar por um julgamento, onde vai ser decidido a permanência dele ou não na corporação. Desde março, ele está afastado dos serviços das ruas. A defesa do policial questiona as provas do inquérito. Segundo ele, a investigação buscou confirmar uma hipótese pré-constituída sobre o suposto envolvimento de Márcio no caso. O caso dos trabalhadores veio à tona no dia 22 de fevereiro, quando 3 deles procuraram a Polícia Rodoviária Federal. Eles afirmaram que eram mantidos na pensão contra a vontade, eram ameaçados, agredidos, torturados com choques elétricos e spray de pimenta. Márcio seria o responsável pela segurança da pensão. As cirurgias do Hospital Universitário de Canoas foram suspensas mais uma vez. A instituição já estava há 15 dias sem fazer procedimentos. A irmã da Sayonara está há 22 dias internada no Hospital Universitário de Canoas. Ela precisa de cirurgia e aguarda uma transferência. Ela tem problema com diabetes e problema cardíaco, Então ela está hospitalizada aí há 22 dias fazendo o tratamento. Aí descobriu um tumor agora no rim, Que ela vai precisar fazer uma cirurgia, mas daí a gente precisa da transferência daqui para o Nossa Senhora das Graças. O Hospital Universitário ficou 15 dias sem fazer cirurgias eletivas. Agora esse prazo aumentou para mais 10 dias. Um problema para quem aguarda. Canoas depende desse aqui do Nossa Senhora das Graças, E agora com essa situação de proibir todas as cirurgias, olha, é difícil. Tem muita gente aí necessitando realmente, das cirurgias e não vai agora conseguir fazer, agora esperar 25 dias. A justificativa para o cancelamento das cirurgias é o atraso na assinatura de um aditivo com o hospital que gerou uma dívida de mais de 12 milhões de reais. Por conta disso, a prefeitura deixou de repassar 18 milhões de reais, o que evitaria a atual situação da instituição. De acordo com a prefeitura, o município está em crise financeira com dívidas de 169 milhões de reais. A regularização das pendências é um desafio no momento, mas assegura que todos os procedimentos de urgência e emergência são mantidos. A maternidade também está funcionando normalmente, assim como exames e consultas. A orientação é para que a população procure as unidades básicas de saúde em casos mais simples para evitar a sobrecarga nas UPAs e nos hospitais. Foi registrada mais uma morte de criança por dengue em Porto Alegre. Essa já é a segunda vítima pela doença em menos de uma semana na capital. A reportagem é do Andrei Severo.
A vítima tinha 4 anos de idade e não possuía comorbidades. Esta é a segunda morte em menos de uma semana em Porto Alegre. Na última quinta-feira, foi confirmada a morte de um idoso de 62 anos, também sem comorbidades por conta da doença. O Rio Grande do Sul já registrou 3 mortes de crianças por conta da dengue em 2023, sendo as outras 2 de 10 e 4 anos, moradoras de Passo Fundo e Lajeado. O médico e professor da UBRA, Elson Farias, comenta sobre o avanço de mortes na capital gaúcha na última semana. Estamos agora sentindo o reflexo de cuidados do passado. O que significa de cuidados do passado? A gente deixou, né, de fazer cuidados mínimos sobre onde o mosquito fica se proliferando. Então, do ponto de vista da saúde pública, nós temos ações sempre que devem ser feitas pelo poder público e pela população em geral. Então, agora, a gente está tendo reflexo daquilo que era no passado, ou seja, nos últimos 1 a 2 anos, a gente deixou de fazer atitudes que pudessem prevenir a proliferação do mosquito. Como ele chega no momento em que começa a transmitir muito a doença, chega um momento que tem muitas pessoas doentes e as crianças e os idosos são os mais vulneráveis. Então, a gente tem uma média muito alta de uma doença que é muito prevenível. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, mais de 12.400 pessoas já foram infectadas pelo vírus da dengue. Ao todo, mais de 90% dos municípios gaúchos tiveram a confirmação da doença em 2023. 21 óbitos já foram confirmados. Grande mensagem para todos que estão nos ouvindo é fazer uma atitude individual, que não impede as atitudes globais de governos, prefeituras, Estado, União, né, do poder público, das entidades, das empresas, mas cada um, né, que está nos vendo agora aqui, conseguir olhar para o seu terreno, para a sua casa. Às vezes é uma tampinha de garrafa, às vezes é uma garrafa que está desvirada, às vezes é um pneu, às vezes é uma água paradinha, às vezes é uma bromélia. Então, qualquer lugar que fica com a água parada, ali dentro fica o ovo e ali eclode, né, o vírus, o mosquito, e dentro dele tem o vírus. Além disso, o doutor reforça que existe um curso da Escola de Saúde Pública disponível para toda a comunidade, para falar sobre a doença e orientar a população. É gratuito, é uma plataforma virtual, né, autoinstrucional, a pessoa vai avançando ali a hora que quiser, do jeito que quiser, no momento que quiser. Então, é muito importante a gente fazer atitude de educação para a população, para todo mundo ter consciência da gravidade. Olha só esse flagrante. Uma idosa foi atropelada por um carro desgovernado em Lajeado. Ela teve fraturas no quadril e também nas 2 pernas. Essa idosa de 65 anos estava circulando tranquilamente pela rua quando o carro desgovernado atropela a senhora. Além de atropelar a idosa, ele também colidiu com outros 5 carros que estavam estacionados na rua. Segundo a polícia, o motorista disse que perdeu o controle do veículo por causa de uma pane mecânica. O motorista estava consciente, sem ferimentos e não tinha os sinais adulterados. A identidade não foi revelada. A Polícia Civil aguarda agora o depoimento da vítima. A idosa, que teve fraturas no quadril e nas 2 pernas, está agora em observação no hospital da cidade. O estado de saúde dela é estável. Se a senhora abrir um boletim de ocorrência, o motorista pode responder por lesão corporal culposa. A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. Um mergulhador profissional foi preso. Ele era responsável por armazenar as drogas nos navios que ficam atracados nos portos. Os policiais cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. As investigações começaram este ano, no dia 29 de março, depois da polícia apreender em Rio Grande 206 quilos de cocaína que estavam escondidos no casco de um navio que tinha como destino Portugal. A droga foi escondida através da atividade de mergulho em uma das caixas de mar do navio. Com isso, o mergulhador profissional foi identificado como responsável por armazenar a droga nos navios que ficam atracados nos portos brasileiros. Ele também era responsável por retirar o produto das caixas de mar do navio. Ele foi preso em São Paulo quando embarcava em um voo para a África do Sul. O prazo para a entrega das obras da Avenida Tronco foi ampliado mais uma vez.
A obra, né, você lembra, era prevista para a Copa de 2014, mas agora deve ser finalizada somente no ano que vem. Um cenário que já dura mais de 10 anos em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. A obra na Via Tronc iniciou ainda em 2012 para a Copa de 2014, mas não foi concluída a tempo dos Jogos. Desde então, o prazo de entrega só aumenta. E as reformas parecem nunca ter fim, ao contrário da paciência dos moradores, que já acabou há muito tempo. Eu passo uma vez por semana. E daí, como da minha zona pra cá, tipo, o ônibus é muito ruim, às vezes eu tenho que fazer esse deslocamento a pé uma parte pra pegar o ônibus. E é uma mão fazer isso, porque essa obra não tem fim. Então não tem onde tu passar direito, ou até mesmo pra te pegar o ônibus é uma volta enorme. Todos os dias para buscar meu filho na escola, eu passo por aqui e de carro ali por baixo, então atrapalha bastante. Os trechos 1 e 2 da obra ainda não foram concluídos. O prazo de entrega era até o mês passado, mas foi prorrogado novamente. A previsão de término agora é para o ano que vem, mas pode ser antecipada. Por um ajuste contratual, como ele é prorrogado em meses, ele ficou prorrogado até o dia 15 de janeiro. Mas nós estamos trabalhando com a expectativa de terminarmos antes do final do ano ali essa obra da Tronc. Mas enquanto não fica pronto, passar por aqui é um problema. Todo cuidado é pouco. Prevista para a Copa de 2014, já se foram mais 2 competições mundiais, uma na Rússia e outra nos Emirados Árabes, e nada dessa obra ser entregue. Para quem circula por aqui, se depara com bastante entulho, pedra, poeira, isso quando o tempo tá bom, porque quando chove a situação é ainda pior. Muito ruim, porque isso atrapalha o nosso funcionamento de trabalho, a gente tem que sair muito mais cedo do que deveria e acaba se atrasando, né? A questão de deslocamento, enfim, dia de chuva, fica muito ruim, assim. Inclusive agora eles taparam a calçada ali bem onde a gente passava, eu tenho que fazer toda a volta lá e lá por baixo. Tem água correndo assim, né? E a gente caminhando por dentro da água praticamente, então fica bem inviável, fica bem ruim. Se para quem circula a pé ou de carro é difícil, para quem tem comércio nem se fala. O Vinícius já nem sabe se vale a pena manter o negócio que tem na região. Então, para nós é horrível, pode ver que a rua está fechada dos 2 lados aqui e lá, e a gente fica sem acesso nenhum aqui. Não passa movimento de clientes, não. Eu, para mim, conseguir receber mercadoria, eu tenho que ir lá embaixo chamar o caminhão, porque ele não sobe aqui. Então a gente tá largado aqui praticamente. O prejuízo é enorme, porque a gente tem um planejamento de faturamento e o faturamento caiu praticamente 70%. E as contas chegam e a gente não consegue dar conta de pagar as coisas, entendeu? Pode ver aqui, ó, o pessoal de moto que passa aqui em cima da calçada e quando chove é um barral, entra água para tudo aqui para dentro. É horrível, a loja suja tudo, se não é o barro é a poeira também em cima das mercadorias. Alguns empecilhos durante a execução da obra são apontados para justificar a demora na entrega. Haviam 1.500 famílias, 1.500 pessoas, 1.500 famílias, 200 desapropriações. Algumas delas tiveram que ser judicializadas e isso tudo fez com que a obra tenha tido um prazo muito maior. Além disso, foram feitas uma série de qualificações e adaptações no projeto inicial. O investimento total é de 129 milhões de reais e prevê, além da duplicação, a drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, sinalização e uma nova iluminação. São mais de 6 mil quilômetros de reforma, a maior da Copa de 2014, e pretende ligar a terceira perimetral com a Zona Sul de Porto Alegre. Há também os moradores, há cerca de 40 mil pessoas que são diretamente impactadas, que tem a melhoria no transporte público, com corredores de ônibus, com calçadas acessíveis, com padronização das calçadas. Mas enquanto nada disso acontece, a realidade deixa os moradores sem esperança. Se eles colocarem mais pessoal para trabalhar, eu acredito que sim, mas do jeito que está, não boto fé, não. A Escola Davi Canabarro de Canoas é uma das 3 instituições brasileiras escolhidas por uma revista inglesa para uma edição especial sobre robótica e programação. O Rafael Rezende foi conferir o trabalho do pessoal e vai contar tudo pra gente na reportagem. Carismático, muito inteligente, com facilidade para ensinar.
Esse é o robô que vem chamando a atenção dos alunos das escolas de Canoas. O equipamento está presente em todas as instituições de ensino da cidade. Esse kit que a gente vê aqui, o Robótica Kids, ele está desde o berçário. Nós temos atividades em escolas infantis, desde o berçário, no qual os alunos gatinham atrás do robozinho, e nós estamos com eles nos anos iniciais do ensino fundamental. Todas as escolas da nossa rede possuem o kit Robótica Kids. Para além das brincadeiras, o amigo eletrônico leva diariamente várias lições para os pequenos, passando principalmente pelo pensamento computacional, noções de lateralidade e muitas outras habilidades. Eles desenvolvem também a questão de trabalhar em grupo, né? Não é um trabalho individualizado, então eles têm que expor as estratégias e o grupo define como que eles vão resolver aquele problema, né? Então são várias habilidades que estão relacionadas com as atividades que acabam sendo estimuladas com o uso da tecnologia, porque eles se empolgam, gostam da atividade, né? E acabam verbalizando muitas coisas, que também é uma das nossas ideias aqui, que eles consigam propor novas soluções. A maioria das atividades são realizadas nas salas de aula, mas a escola Davi Canabarro criou o Clube da Robótica, que reúne alunos que desenvolveram interesse pelo segmento e participam do clube no contraturno. Apesar de estarem familiarizados, cada aula é especial. Parece que todo dia é uma novidade, assim, mesmo eles conhecendo todo dia eles têm uma novidade, querem fazer algo novo e ficam empolgados em querer programar e mandar o robô fazer o que eles pensam, né? Então eles têm que pensar e programar no robô, então eles ficam, vai Cleitinho, é um dos nomes do robozinho, né? Então eles ficam bem empolgados e se envolvem bastante sempre em resolver o problema. Cada robozinho recebeu um nome diferente e, para não perder a oportunidade, eu também tive uma aula de programação com a professora Malu. O kit do Explorador Kids foi implementado aqui em Canoas desde o ano passado. Neste ano foi criado o Clube da Robótica para desenvolver ainda mais habilidades nas crianças. Eu já programei aqui o carinhosamente chamado de Cleitinho, vamos ver se eu consegui programar ele certo para chegar aqui no hospital. Só fomentar, é propor para os nossos alunos a possibilidade de um pensamento computacional, que muito se fala, que muito se discute, mas como fazer isso? A melhor forma é levar primeiro equipamentos para dentro das escolas. O trabalho desenvolvido pela pasta de educação em Canoas já é considerado um sucesso e foi inclusive selecionado por uma revista inglesa para uma edição especial sobre robótica e programação. Canoas vem já apresentando algumas experiências bastante exitosas. O Robótica Kids é um deles. E nós recebemos esse convite entre mais 3 cidades. Foi muito gratificante porque, para além do nosso objetivo, que são os alunos, é poder propagar a nossa rede, é poder mostrar o trabalho das nossas escolas e, principalmente, crescer enquanto conjunto. O uso da robótica pode até chamar a atenção dos europeus, mas o foco mesmo são os alunos. Tem gente, inclusive, que já está craque na programação. É que a gente fazia muitas vezes isso, daí eu peguei a manha. Logo mais às 9 da noite, não se esquece, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!